Oi pessoal, faz bastante tempo que a gente não se encontra num vídeo de book haul aqui no canal, né? Esse tipo de vídeo, se você não sabe, caiu aqui de paraquedas, é um vídeo em que eu reúno vários livros que eu recebi de editoras, então estão inclusive eles todos aqui nos últimos meses, especificamente de junho, julho, agosto e setembro. Recebi muita coisa e não mostrei tudo ainda para vocês, acumulou bastante coisa, né? São envios de editoras, presentes de vocês, livros que eu comprei, tem HQs também que eu comprei. Inclusive eu vou falar sobre o atendimento dessas comic shops, né? Dessas lojas especializadas em HQs, como existe uma má vontade, uma certa má vontade nessas HQs. Enfim, a gente vai conversar hoje sobre muitos lançamentos de editoras, muitos presentes também, alguns livros que eu comprei. A gente vai mostrar tudo isso logo depois da vinheta. Se liga aí. Só passar um bastidor da bagunça aqui pra vocês aqui. Tudo isso aqui que eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui e parte disso aqui. É muita coisa. Então vamos lá. Bom, se você chegou agora ao canal, eu sou Davi Oliveira, apresentador e produtor deste humilde canal literário aqui, o Seleção Literária. Vou pedindo para você conhecer o nosso trabalho, se inscreva no canal, deixe um like. E se você for um entusiasta do nosso trabalho, você pode ajudar financeiramente, contribuindo, fazendo uma chave Pix, que é o e-mail do canal, que está aparecendo aí na tela, ou clicando no botão Valeu, que você clica aqui e faz uma doação pontual para esse conteúdo, esse vídeo especificamente. Então é isso aí, pessoal, mas vamos deixar de conversa. Eu vou citar aqui alguns dos livros que eu já mostrei numa live que eu fiz aqui no canal. Ela vai estar linkada aqui embaixo para você assistir depois que concluir esse vídeo. Então vou citar alguns os livros que eu recebi lá. Não vou me estender muito, porque você pode se aprofundar conferindo a live. Recebi a incrível nova edição de Moby Dick, do Herman Melville, aqui pela editora Antofágica, um grande clássico da literatura. É um dos melhores livros que eu já li, inclusive. Fiquei devendo um vídeo para vocês, mas quem sabe eu possa fazer. Mostrei mais os detalhes dessa edição incrível, ilustrada, para vocês na nossa live. Recebi da editora Record a nova edição de A Casa da Paixão, da escritora Nélida Pinhon. Certamente teremos leitura e vídeo aqui no canal nas próximas semanas, nos próximos meses. Novas edições também, volume 1 e 2 do Teatro Completo do Brecht, Bertold Brecht. Se eu salvo engano, são 11 ou 12 volumes, eu acho que eles vão relançar todos nessa nova identidade visual. Inventário das Sombras, 17 retratos de grandes escritores do José Castelo. Aqui vai do João Gilberto Noll, José Saramago, Bioy Casares, Hilda Hilst, Manuel de Barros, muitos autores aqui. Interessante esse livro. Da editora Boitempo, eu recebi O Valor da Informação, de como o capital se apropria do trabalho social na era do espetáculo e da internet, do Marcos Dantas, Denise Moura, Gabriela Raulino e Larissa Ormai. E da editora Vestígio, A Morte é Meu Ofício, um relançamento do escritor Robert Merle, que já está separado aqui para ler também. Em breve falaremos mais desses livros. Já agradeci na live todas essas editoras e agradeço aqui também. Você pode conferir os detalhes desses livros linkado aqui embaixo. A Ana, lá do Rio de Janeiro, como sempre, me abastece aqui de umas leituras bastante interessantes. Sempre volta e meia aqui tem algum envio dela aqui. Eu sempre fico muito agradecido, Ana, desde já. Ela mandou 5 livros que conversam entre si e tem temáticas parecidas e são bastante interessantes, cada um deles, todos eles dentro da área da economia, mas claro, para o público em geral, para o público leigo, nada também muito complexo, pelo que eu li aqui na apresentação. Pode ser uma boa oportunidade também para se você quiser interessado no assunto. O primeiro deles aqui é do professor Ladislau Dobor, A Era do Capital Improdutivo, A Nova Arquitetura do Poder, Sob Dominação Financeira, Sequestro da Democracia e Destruição do Planeta. Nessa bela capa aqui, tipo um polvo, uma serpente, não sei se desdobrando aqui na capa. A Introdução à Economia, uma abordagem crítica do professor Wilson Cano, professor da Unicamp, Ciências Econômicas. Do Antônio Negri, Biocapitalismo,
Democracia Econômica, Alternativas de Gestão Social, também do Ladislau Douba, que saiu pela editora Vozes. E, por fim, A Grande Saída, Angus Dealton, vencedor do Prêmio Nobel de Economia, Saúde, Riqueza e as Origens da Desigualdade. Todos livros que conversam entre si e que são assuntos muito interessantes para o nosso cotidiano, claro, impacta direto o nosso cotidiano. Nós estamos vendo aí, basta abrir o noticiário do biocapitalismo aqui, por exemplo, as questões envolvendo o sequestro de democracias e a crise da política, a crise econômica em geral. São assuntos muito interessantes. E a Ana, ela realmente é muito eclética nas leituras dela, já ficou evidente desses livros que ela já leu e me presenteou. Ana, como sempre, muito obrigado, valeu mesmo. Eu recebi do Tiago Oliveira, que é um poeta baiano e bom poeta, um dos mais promissores poetas da nossa literatura contemporânea, o Soprando o Vento, novo livro dele de poesia, que foi vencedor do selo João Ubaldo Ribeiro na terceira edição. Terceira edição, tá aqui, livro do Tiago Oliveira. Tiago, muito obrigado. E também tenho do livro do Pitágoro Dietz, o Estela, vocês podem conferir a capa aí, escritor gaúcho, e que tem nesse livro aqui, que tem como protagonista a morte também. Pitágoras e Tiago, muito obrigado. Bom, mostrar para vocês livros que eu recebi de editoras, começando pela Companhia das Letras, que há muito tempo é a editora que mais envia livros ao canal. Vou começar, inclusive, por um livro aqui, que chegou agora há pouco, antes de eu ligar a câmera, que é o Conversas entre Amigos, da escritora irlandesa Sally Rooney. A editora vem lançando já alguns livros dela, e esse aqui foi o primeiro romance dessa escritora, que tem sido um sucesso mundial aí, que conta a história de um grupo de 4 pessoas, ex-namoradas, que se envolvem e acabam se envolvendo com outras pessoas também, bem próximo dos temas que ela levanta, dos cotidianos de pessoas jovens, né, que estão se descobrindo no mundo, em novas relações. Livro novo da Sally Rooney. Chegou, inclusive, também, deixa eu mostrar aqui, uma eco bag bem grande e bonita. Vocês estão pegando a imagem aí, certamente representando os 4 protagonistas desse romance. E também um chapéuzinho aqui, Belo Mundo Onde Você Está, chapeuzinho amarelo aqui, que eu acho que Belo Mundo Onde Você Está é o nome de um livro anterior dela, né? Lançado ano passado, eu acho. Pessoas Normais, 2019, Belo Mundo Onde Você Está, 2021. Também temos aqui o novo e aguardadíssimo romance da Juliana Leite, Humanos Exemplares, que conta a história de uma solitária mulher chamada Natália, que ela tá já velha, muito velha, como diz aqui a orelha, perdeu o marido, a filha mora em outro país, ela tem pouca comunicação com essa filha, e ela narra aqui uma história de solidão e de passagem do tempo. Estou muito curioso sobre esse segundo livro aqui. O primeiro livro da Juliana Leite, o Entre as Mãos, foi muito premiado, lançado em 2018, tem vídeo aqui no canal. Vou deixar o link aqui embaixo para você conferir. Um grande livro, excelente livro. E eu acredito também que aqui a Juliana Leite mantenha o nível de literatura que ela apresentou no primeiro livro, Humanos Exemplares, da Juliana Leite. Estou arrumando espaço aqui, colocando já o que tiver para passar aqui, porque estou tomado aqui de livros e sem espaço. Também eu recebi 2 livros do escritor Sérgio Rodrigues, o relançamento, agora Companhia de Bolso, do primeiro livro dele, livro de contos, O Homem que Matou o Escritor. Ele faz aqui uma brincadeira com a linguagem, ele é muito bom nisso, inclusive, em 5 contos, aqui num livro do ano 2000, e agora relançado aqui pela Companhia de Bolso. E o seu mais recente, A Vida Futura, que narra a história de José de Alencar e
Machado de Assis, saindo do Olimpo dos escritores e desembarcando no Rio de Janeiro de 2020 e se envolvendo dentro do cotidiano da cidade, inclusive com a milícia também. Muito marcado, diz aqui no livro, na apresentação, pelo sarcasmo, pela comédia e pela inventividade da narrativa do Sérgio Rodrigues, em mais um livro aqui. Aliás, inclusive, esse livro aqui pontua na orelha, que é uma obra singular que sacramenta de vez o lugar de Sérgio Rodrigues entre os maiores escritores brasileiros. Então vamos dar uma conferida. Também já li outro livro do Sérgio Rodrigues, realmente um grande escritor. É fácil de identificar isso, inclusive, nas colunas dele nos jornais. Também recebi do selo Alfaguara, que faz parte da Companhia das Letras, Abandonar um Gato, do escritor Haruki Murakami. Pela primeira vez eu vejo um livro da Alfaguara nesse padrão de capa dura, completamente desfigurado do padrão Alfaguara que eu conhecia e que eu tanto gostava. Não gostei disso aqui, sinceramente. Até comentei no nosso grupo no Telegram. Se você não está no nosso grupo no Telegram, aproveita para conhecer, tem um link aqui embaixo. Que eu não tinha gostado realmente, assim, que foi a desfiguração total do padrão Alfaguara, né? Que tinha outro tamanho, né? Outro padrão. Tem quem goste, mas eu não gostei, sinceramente. E aqui são lembranças do Murakami sobre o seu pai, né? Que tem um subtítulo que diz: O que falo quando falo do meu pai. As situações corriqueiras da infância dele, no meio da guerra. Abandonar um Gato, do Murakami. Aqui o padrão Alfaguara, pelo menos em tamanho, né? Não mais em capa, que seguia aquele corte, duas linhas aqui fazendo um retângulo menor na capa. O livro novo da Jareide Arraes, Corpo Desfeito, que conta a história da jovem Amanda, de 12 anos, que, órfã de mãe, não conhece o pai, passa a viver com a avó, e a avó trata ela ali numa situação de muita proibição, de muita privação de liberdade, de controlar a vida dessa jovem personagem aqui, Amanda, Corpo Desfeito. Saiu aqui pela Alfaguara, como eu já falei. E a Jareide é uma dessas escritoras muito populares ultimamente e que eu ainda não li nada dela, dos romances, né? E quem sabe eu posso aproveitar para ler aqui. E aqui o novo livro do José Luiz Passos, Um Álbum para Lady Laete, acho que é assim, Laete. Também saiu pela Alfaguara, mas aqui já é um outro padrão Alfaguara também, né? Todos eles diferentes um do outro. Eu estou impressionado com o que fizeram com a Alfaguara. Capa também diferente, mas enfim. O livro aqui ele trata da Lucineide, que é uma filha de uma cantora de rock da contracultura dos anos 80, e ela passa a contar a biografia da mãe, e é um novo livro do José Luiz Passos, autor também que eu nunca li, mas sempre vejo boas indicações dos livros dele também. Tá aqui, saiu pela Alfaguara. Temos também um novo livro do Jefferson Tenório, O Estela Sem Deus, que conta a história da Estela, que depois das eleições de 89, pouco antes das eleições de 89, ela migra de Porto Alegre para o Rio de Janeiro, e a partir daí, nesse processo transitório, muitos acontecimentos. O livro mais famoso dele, o Avesso da Pele, eu li, mas acabei não trazendo vídeo aqui para o canal. É um bom livro, muito bom livro. Foi uma dessas leituras que eu fiz sem querer parar para fazer nenhum tipo de anotação, para fazer resenha. Eu simplesmente só quis ler o livro e acabei não fazendo. Teria que fazer uma releitura. Tenho que fazer uma releitura para trazer aqui para o canal, mas também já tem esse novo livro dele aqui para ler, O Estela Sem Deus. E por fim, temos aqui o Vinco, da Manuela Savitsky, eu acho que é assim a pronúncia, não sei se dá para ver a capa direitinho aí, que fala da Manu, que é uma jovem adolescente, está chegando na adolescência, no meados da década de 90, e ela se vê jogada sobre as descobertas da sexualidade, as relações familiares e o desejo de transformação da própria identidade. Está aqui, livro da escritora Manuela Savitsky, mas não diz de onde ela nasceu. Em 78, no sul do Brasil. O sul do Brasil é grande, tem 3 estados e não define muita coisa, né? Bom, mas está aqui
Vinco, da Manuela Savitsky. Pessoal da editora Companhia das Letras, como sempre, muito obrigado. Temos também aqui livros que eu recebi da editora Planeta, Grupo Editorial Planeta. Começando aqui com esse calhamaço aqui, que é a História da China, o retrato de uma civilização e de seu povo, do documentarista Michael Wood. Eu acho que ele é inglês, é um historiador inglês. Deixa eu só dar uma olhadinha no sumário aqui, até onde vai a ascensão da Nova China, Era da Reforma, República de Mao. Começa com a Guerra de Shang, Raízes e Guerra de Shang. Realmente parece que aborda muitas eras e dinastias da China. Eu acho que nenhum livro tão grandioso assim consegue dar conta de tantos detalhes e riquezas da história da China. Mas está aqui, História da China, uma bela capa, eu gostei dessa capa. Dragão chinês aqui na capa. Também temos da Viviane Gouveia, cientista social e mestre em ciências políticas, Extermínio 200 anos de um Estado genocida. Ela faz um retrato, um apanhado sobre a violência no Brasil e levanta alguns questionamentos, como por exemplo de que ninguém acorda um belo dia e acha que o discurso do ódio e a intolerância são as melhores formas de se levar a vida, ou que o extermínio de comunidades originárias indígenas é a melhor forma de desenvolvimento. Ela analisa que isso é um processo de muitos e muitos anos e precisa de uma faísca, que a gente sabe qual é, essa faísca que deu nos últimos, pelo menos nos últimos 10 anos, esse ódio nosso de todo dia. É um livro bastante interessante e eu tô contente com muitos livros que estão sendo lançados aqui no Brasil por cientistas, pesquisadores, jornalistas, historiadores, no calor do momento, mesmo que seja do ponto de vista histórico. E alguns historiadores podem criticar que não é bom se apressar para fazer uma primeira análise. Alguns estudiosos têm já produzido literatura, têm produzido material sobre isso. No calor do momento, eu acho interessante, eu acho que as fontes estão bastante frescas. Pode ser que em novas edições você corrija alguma coisa ou outra, mas o mercado editorial brasileiro está aparentemente muito maduro, pelo menos nesse primeiro movimento de trazer assuntos do nosso cotidiano já para as livrarias. Eu acho muito interessante lançamentos como esse. Tenho também aqui um sucesso editorial no Japão que vendeu, sei lá, vendeu 1,5 milhão de exemplares no Japão, que é o homem, aliás, o homem não, o gato que amava livros. Olha o bichinho aqui, ó, o gatinho aqui, do Suzuki Nutsakawa, que conta a história de um cara que está para fechar uma livraria, tradição da família, do avô, e se depara com um gato que lhe apresenta uma missão para resolver e dar um novo destino. Achei interessante a história desse livro, fiquei curioso por essa capa aqui. Eu gostei também muito dessa capa aqui, pegando um traço característico de alguns ilustradores japoneses. A gente vai dar uma conferida aqui. Também tem essa edição que é uma belezura, que ela é mais completa, do grande clássico Cartas a um Jovem Poeta, né, do Rainer Maria Rilke, e as respostas do Franz Xaver Capus. A interlocução completa entre as cartas, né? A gente conheceu durante muito tempo somente a interlocução, somente as conversas pelo lado do Rilke, e não a interlocução completa nessa nova edição aqui, que saiu também pela editora Planeta. Bem dessa coisa, dessa comunicação entre mestre e leitor, né? Entre, vamos dizer, o poeta consagrado e o aspirante a poeta. Um exercício muito bom para quem gosta de ler, gosta de escrever. Esse livro aqui, a gente poderia conversar um pouco mais sobre isso, né? Trazer essa temática aqui envolvendo esse livro e essa interlocução, que hoje não é mais feita com cartas, mas com DM no Instagram, no Twitter, enfim. E também
é mais, vamos dizer, é mais efêmera também, né? Essa comunicação não é tão profunda quanto a interlocução dessas duas figuras, e do Rilke, um dos mais importantes poetas da literatura, né? Do selo Tusquets, para finalizar aqui, eu recebi 2 livros. O novo livro do Chico Sá, A Falta. O Chico Sá é um famoso escritor, cronista e fã de futebol. E aqui ele passa de uma forma ousada, eu acho bastante ousado fazer assim, uma partida de futebol, minuto a minuto. E tô curioso para dar uma lida nesse livro. Eu gosto de futebol, eu gosto dos textos do Chico Sá, acho legal os comentários dele sobre futebol, sobre várias coisas. Tô curioso aqui para a gente conferir sobre A Falta. E também um livro do escritor espanhol, vencedor do Prêmio Planeta, o Terra Alta, do Javier Cercas, que é um escritor que inclusive eu nunca li também, mas sempre bastante indicado e recomendado, que conta a história de um assassinato nessa pequeno vilarejo de Terra Alta, dos principais empresários da região, de uma gráfica, e a partir daí tem a investigação de um sujeito que vem de Barcelona investigar, e conta toda a inventividade aqui dos Cercas, que realmente é muito recomendado, um dos principais escritores contemporâneos da Espanha. Então temos aqui 6 livros que a editora Planeta nos enviou, como sempre, muito obrigado. Temos aqui também os livros da editora Moinhos, 5 lançamentos, 5 interessantíssimos lançamentos, começando aqui com O Peso no Norte, do Thiago Germano. O novo livro dele tá bonitão, assim, eu gostei desse formato maior aqui para esse livro, tá muito confortável de ler. Conta a história de uma família, pai, mãe e 2 filhos, e a busca de um filho que supostamente se perdeu, né? Sai desse núcleo familiar para tentar viver, né? Porque aparentemente aqui me parece que a família fazia um certo tipo de pressão, o pai, expectativas em cima do futuro do filho, o filho não corresponde a essas expectativas. Ficou muito bonito, eu gostei mesmo desse tamanho do livro, dessa diagramação. Parece ser um livro muito promissor, muito elogiado, vem sendo elogiado aí por algumas resenhas que eu tenho visto. O Que Pesa no Norte, do Thiago Germano. Temos também o primeiro romance do Raimundo Neto, Nasci Sem um Caminho de Volta. Ele que já tinha lançado pela editora Moinhos o Todo Esse Amor que Inventamos para Nós, vencedor do Prêmio Paraná de Literatura, livro de contos. E Nasci para o Caminho Sem Volta é a jornada de um filho para se libertar da casa útero da mãe. Mas também a história íntima de um menino sobre sua homossexualidade demonizada, do corpo casa como espaço de pertencimento, resistência e perdição, da violência soturna das relações familiares. Mais um para a gente colocar na nossa pilha. Da Fernanda Trias, o Gosma Rosa, esse livro da escritora uruguaia, né, uma tradição da editora Moinhos em trazer autores e autoras latino-americanas. Gosma Rosa é uma metáfora poderosíssima de um mundo afetivo em crise, onde tudo está a ponto de fundir-se, ainda que se sustenha por fios débeis da memória, da ternura, da solidariedade, do esforço para chegar a um lugar onde a vida seja outra coisa. A linguagem está carregada de um alento poético que ao mesmo tempo é concreto, sabiamente apoiado nos detalhes. A leitura desta obra singular resulta em uma voz estimulante e perturbadora, e depois de fechá-la, suas imagens seguirão perseguindo-nos por muito tempo, com sua carga de beleza e melancolia. É realmente extraordinário. Também aqui para nossa lista. O livro mais recente do Marco Severo, O Silêncio daqueles que Vencem as Guerras. Mais um livro de contos, e aqui ele conta a história dividida em contos de como fio condutor, uma cidade. E aqui a gente vai conhecendo aqui várias dessas histórias com datas entreabertas entre elas, do século XIX ao futuro, 2120, por exemplo. Um projeto ousado do Marco, que já vinha trabalhando há algum tempo e agora saiu aqui, neste livro aqui, toda a história da cidade aqui. Cadê o nome aqui? Renan Candaia. Prepare-se para conhecer Renan Candaia,
a cidade mítica criada por Marco Severo. Desde sua fundação por Elias Carcará, em 1820, ao longo de mais de 300 anos, o leitor adentrará um lugar como nenhum outro. Renan Candeia tem suas próprias vontades, faz acontecer e desacontecer ao longo do tempo, alterando o rumo de seus moradores e de si mesma, transformando sua lenda quem quer que atravesse sua história. Muito interessante a proposta do livro. E Contos de Fantasia Chineses por Song Ling, a organização de Ao Feng, mais um de literatura chinesa que a editora Moinhos traz, considerado uma obra-prima do fantástico e do misterioso. Contos de Fantasia Chinesa é uma coleção de contos sobrenaturais compilados de antigas histórias folclóricas chinesas por Pu Soling no século XVIII também. Gostei desse formato também desse livro. Belíssimas edições, todos os livros estão aqui. Pessoal da Moinhos, Jonathan, como sempre, muito obrigado. Temos aqui 5 livros que o Grupo Editorial Record nos encaminhou. O primeiro deles aqui é A Promessa, do escritor sul-africano Damon Galgut. Galgut, eu não sei. Vencedor do Booker Prize de 2021. Esse escritor, eu tenho muita curiosidade de conhecer ele. Já tem alguns livros lançados aqui no Brasil. Esse aqui é mais um, acho que é o 5º ou 4º livro dele lançado aqui, traduzido aqui para o Brasil. E esse conta a história de uma promessa de uma família tradicional na África do Sul faz a uma funcionária, a uma empregada da casa, e essa promessa aparentemente não é cumprida e tem todo o pano de fundo histórico do colonialismo, do apartheid na África do Sul. Livro para a gente dar uma bela de uma conferida. Estou muito curioso para ler os livros desse autor. Também temos o relançamento de Vagas Notícias de Melinha Marchiotti, do João Silvério Trevisan. Esse livro aqui é considerado um dos principais livros do João Silvério Trevisan. Saiu em 84, estava sem novas edições. Ficou muito marcado pela transgressão linguística da narrativa. E estilística também, como diz aqui na orelha. Vamos dar uma conferida também. Nunca trouxe o Trevisan aqui pro canal. Li muito sobre o Trevisan na última live que a gente fez para a leitura dos arquivos da repressão no Brasil, a pesquisa lá do Renan Quinalha, das perseguições aos movimentos LGBTs. E o Trevisan foi uma dessas figuras importantes, né? Dos jornais, da mídia impressa. E falou muito sobre o Lampião na Esquina, a história do João Silvério Trevisan. Mas está aqui o João Silvério Trevisan, ficcionista, nesse relançamento aqui, Vagas Notícias de Melinha Marchiotti. Temos aqui também mais um livro das novas edições dos livros do Dias Gomes, né? O Rei de Ramos, nessas novas edições, em capas mais com essas ilustrações. Dias Gomes também foi tema de um dos livros que a gente está lendo aqui para o especial dessa coleção, Arquivos da Repressão do Brasil. Se você não souber o que estou dizendo, tem um link aqui embaixo para você conferir. E aqui é mais uma peça, uma comédia musical do Dias Gomes, em que ele se inspira no Romeu e Julieta para fazer a história de 2 banqueiros do Jogo do Bicho, nessa peça de teatro, que seus filhos são apaixonados, 2 rivais do Jogo do Bicho, mas seus filhos são apaixonados. Dias Gomes, que é um dos nossos maiores teatrólogos, sem dúvidas. Estou curioso para... Na época eu até tinha falado, né? Na época que eu fiz a live, também está linkado aqui embaixo, para trazer alguma coisa do Dias Gomes, né? Até mesmo o Bem Amado, para a gente falar sobre isso. Aí todo o contexto político envolvendo as obras do Dias Gomes. Também tenho aqui A Filha Primitiva, da escritora Vanessa Passos, a vencedor do prêmio Kindle. E aqui saiu pelo selo José Olímpio. Aqui ela traz a história de uma relação maternal e dos questionamentos de como você nutre amor por um filho se você não tem empatia e amor por praticamente nada, né? Então ela faz a linhagem aqui de uma família envolvendo essas questões da maternidade. A Filha Primitiva, elogiado o livro, muita gente elogiou. Aqui tem André Del Fuego, Nara Vidal, Carola Saavedra elogiando o livro. Minha conterrânea Vanessa Passos, está aqui o livro dela. E
também esse romance Invocação do Alexandre Ribeiro, o Miss Macunaíma, nessa capa psicodélica aqui, que recria a mitologia do Macunaíma e também do Mário de Andrade, nesse romance aqui, o ousado romance do Alexandre Rabelo, também muito elogiado. Temos aqui os livros enviados pela editora Record, pessoal da Record, como sempre, muito obrigado. Da Dublinense, nós temos aqui o Casas Vazias, da escritora mexicana Brenda Navarro, que conta a história de um desaparecimento. Uma criança desaparece em plena luz do dia. De um lado desse vazio brutal, o instante de desatenção de uma mulher que nunca quis ser mãe. Do outro, uma mulher que deseja ser mãe a ponto de cometer um ato desesperado. Entre esses dois pontos de vista, acompanhamos uma narrativa que ecoa as diversas formas de maternidade, das impostas às almejadas, do seu papel social à sua natureza primordial, em uma trama visceral e inquietante. Este livro, que eu já separei aqui para ler, tem sido também muito elogiado. A Brenda Navarro, que veio aqui com essa publicação ao Brasil pela Dublinense, estou muito curioso para dar uma conferida também nesse livro. Em breve a gente vai falar mais dele. Pessoal da Dublinense, muito obrigado. Temos aqui da editora Fósforo este livro aqui, o Newton, que foi escrito pelo Luiz Francisco Carvalho Filho, um advogado criminalista, ficcionista, com essa história que é até difícil de explicar desse personagem, que ele é escritor, escreve para um blog, tem as opiniões esdrúxulas, que diz aqui: a criatura fictícia é um personagem, no caso aqui o Newton, né? Escritor, adepto da desobediência civil e a quem são atribuídos delitos por alguns pensamentos que externou. Newton se descreve como alguém sem sobrenome, sem RG, nem CPF, mas quer ser tratado como pessoa normal, ainda que sem passado conhecido, sem registro de nascimento. E a gente tem um estilo kafkiano aqui envolvendo esse cidadão. E funciona como um diálogo, tipo um teatro, um diálogo muito rápido entre as pequenas passagens aqui, pequenos capítulos da vida desse sujeito. É um desses livros aqui curiosos aqui para dar uma conferida desde quando chegou. A gente pode falar dele mais em breve também. Pessoal da editora Fósforo, como sempre, também muito obrigado. Bom, deixa eu mostrar alguns livros que eu comprei, projetos que eu apoiei. O Literarte da editora Noir, se você não conhece, siga a editora Noir, do Gonçalo Júnior. O Gonçalo Júnior é um grande pesquisador, biógrafo e jornalista, conhece tudo sobre quadrinhos também, e ele conta a história de uma livraria que ficou famosa pela sua luta pela redemocratização nos anos 70 e 80, e até conta aqui no final: é retrato intenso, empolgante e emocionante de uma geração de baianos da década de 70 e 80 que se viu descobrir para a vida na militância pela redemocratização do país e notou que no meio do caminho havia uma livraria para alimentar o espírito e a mente. E sendo do Gonçalo Júnior e uma história até então que eu desconhecia, eu fiquei muito curioso, comprei lá diretamente com eles, da Noir. Conheçam, tem muitas obras do Gonçalo Júnior e de outros escritores, estão sempre com projetos muito legais. E esse aqui é um deles. Acho muito interessante a gente trazer esse tema aqui para o canal. Recebi Homens de Milho, do Miguel Ángel Astúrias, que saiu aqui pela Pinar, que faz parte da coleção latino-americana, né, deles, coleção prosa latino-americana. Livro do Nobel, do escritor guatemalteco Miguel Ángel Astúrias, que conta a história de um povo originário da América Latina que se vê perseguidos por forasteiros, que é o povo do milho. E aqui são 6 épocas, a passagem do tempo contando essa história, nesse belíssimo projeto gráfico. Veio amassado, é um problema que sempre é recorrente em alguns envios que eu recebo aqui da Pinar, dos projetos que eu apoio lá. Sempre vem algum problema nas embalagens, mas enfim, fica essa observação e a recomendação também desse livro para você que estiver procurando os livros do Astúrias, que está ganhando boas novas edições aqui no Brasil, né? Também de apoio no Catarse do Literatura BR, o selo editorial do Natan da Moinhos, que eu acabei de citar há pouco.
Eles fizeram um projeto aqui de um livro canadense da Marian Engel, Urso, que é um livro dos anos 80, que teve uma citação, uma indicação de leitura da Margaret Atwood, conterrânea dela. E é um livro que, para ser bem franco, eu não estou procurando saber muitos da sinopse dele. Eu sei que tem uma polêmica envolvendo o urso e uma mulher, mas eu acho que esse é o tipo de livro que quanto menos souber, melhor. Veio um encarte aqui explicando tudinho, já dei uma folheada, mas eu estou sabendo pouco sobre a história da Lu, que é uma mulher que cataloga livros e por algum motivo tem essa relação com esse urso. Mas está aqui também já para fazer a leitura. O Ivandro Menezes, que encampou o projeto também lá no Literatura BR, recomendou demais esse livro. Tem tradução do Bertone Licarião, que é o Tony do Literatone. Enfim, projeto gráfico muito honesto, muito bom. E recomendo também que você acompanhe os projetos de Literatura BR. Outro projeto que eu apoiei foi o Book Tour, do Andy Watson, o primeiro livro da primeira HQ da editora Moby Dick, que conta a história de um escritor que vai sair em, como é que se diz, peregrinação, sei lá, vai sair nos lançamentos em livrarias, um escritor inglês, mas para lançar o seu romance, mas nada é como ele imagina, e a gente vai acompanhando essa saga literária aqui com esse escritor, que pela capa que a gente já percebe que está bastante solitário numa mesa de autógrafos aqui, né? Curioso para conhecer essa primeira publicação da Moby Dick, e que levanta justamente questões sobre literatura, sobre o medo de não ser lido, todas essas questões. Bom tema para a gente discutir aqui no canal. E além dessa HQ, eu também fui numa comic shop aqui em Fortaleza comprar algumas HQs lá, que eu estou na fase de gostar muito de ler HQ, de comprar, de pesquisar. E é incrível como é recorrente, tanto na internet quanto, vamos dizer, na vida real, o péssimo atendimento para pessoas que estão iniciando nesse universo, né? Minha relação com a HQ foi muito de Turma da Mônica quando era criança, gibizinho de banca, essas coisas, e me parece que se você já não for iniciado, se você já não for bem entendido, você não é bem recebido por esse nicho, por algumas pessoas desse grupo. E eu percebo muito claramente, não é a primeira vez que acontece isso, quando eu frequento uma comic shop, por exemplo. É incrível a impaciência com pessoas que perguntam dúvidas que podem ser dúvidas de qualquer um. É impressionante. Mas enfim, eu comprei lá a Canção de Roland, do Michel Rabagliati, escritor... ele é francês ou é canadense? Ele vive no Canadá, mas ele é canadense. Ele é canadense, mas não sei porque eu imaginei que ele fosse francês. Porque ele deve falar francês, né? E não inglês. O primeiro livro, o primeiro HQ que saiu pela Comic Zone, que é um canal de YouTube que virou uma editora. E também muito elogiado essa HQ. E também já li aqui, comprei o Traço de Giz, do Miguel Ângelo Prado. O Miguel Ângelo Prado é o autor do Tangências, que eu já fiz vídeo aqui pro canal, vou deixar o link aqui. E esse Traço de Giz é uma coisa espetacular. Conta a história de uma ilha, de um farol, de uma ilha que não tem mapa nenhum. E lá acontece alguns eventos, recebe algumas pessoas, um homem chega lá perdido no mar, e aí conhece algumas outras pessoas que já estavam nessa ilha à espera de alguém. E já teremos em breve vídeo do Traço de Giz, segundo do Miguel Ângelo Prado, e estou bem ansioso para falar um pouco mais com vocês em breve sobre essa obra. Bom, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado bem esse book haul aí para a gente dar uma geral aqui em tudo que a gente recebeu, passar a limpo todos esses nossos recebidos e editoras, como sempre agradecer os envios de presentes, o carinho de vocês aí nos comentários. Se você não está inscrito aqui no canal, peço que se inscreva, isso é muito importante para reforçar nosso trabalho. Rapidamente você se inscreve, não vai pagar nada mais por isso. Mas se você é um entusiasta do nosso trabalho e quer contribuir financeiramente, você tem a possibilidade de fazer um Pix para a nossa conta. O nosso e-mail está aparecendo aí, o valor que você puder.
e também doar pontualmente para esse vídeo no botão valeu. Você pode fazer uma contribuição de qualquer valor para esse vídeo aqui, para esse conteúdo, se você gostou. Então é isso aí, pessoal. Agora vamos aos comentários. Quero saber de vocês o que é que vocês andaram comprando aí, ganharam de presente, enfim, me contem, me passem dicas. Eu sempre respondo e anoto as dicas de vocês. Então é isso aí, pessoal. Valeu!